Chega de vendas perdidas para você que anuncia no Google Ads mercado na gringa. Resolvi trazer este tipo de conteúdo porque eu vi que muitos têm dúvidas sobre marcar as conversões nas contas do Google Ads. Por que é importante? Quais são as ferramentas que existem no mercado? Amanda, eu estou começando agora. Eu necessariamente preciso deste tipo de ferramenta? Como que funciona todo este fluxo? O mecanismo? Como que a gente faz as instalações? Por que é tão importante? Eu vou trazer neste conteúdo de forma que você vai entender de uma vez por todas a importância que é e se é necessário para você que está começando agora. Eu vou falar sobre rastreio, como que funciona, toda esta configuração, quais são os passos mais importantes para você que está pesquisando sobre uma ferramenta como essa e por que ela é tão importante na tua operação a longo prazo. Então, olha só, se você está procurando esse tipo de conteúdo, vem comigo, assista até o final, porque eu tenho certeza que está rico de informações e que vai te ajudar muito no teu entendimento para você então tomar a decisão final se vale a pena ou não para você ter esse tipo de ferramenta. Se você curtiu a ideia deste vídeo, se não agora, no final, peço o teu like, se inscreva no canal. Todos os links que eu recomendo, inclusive da ferramenta que eu utilizo na minha operação, ferramenta de traqueamento, vou deixar aqui abaixo com o meu cupom de desconto. Com certeza vai te ajudar muito aí na hora da compra. E é claro, vem comigo, porque você vai aprender um conteúdo que é entregue em cursos e mentorias pagas. Então agora, bora pro conteúdo. Vamos então aqui para a verdade sobre vendas perdidas. O que é importante você saber? O Google ele não aprende com aquilo que ele não vê, ou seja, sem conversões registradas é igual ao algoritmo cego. O Google ele não consegue otimizar a sua campanha para aquilo que ele não enxerga. E qual que é o problema disso para quem anuncia mercado internacional, mercado na gringa? As plataformas, por exemplo, como Digistore, ClickBank, MaxWeb, entre tantas outras, boa parte dessas plataformas não tem uma comunicação com a plataforma do Google, ou seja, não existe uma conexão entre elas. E aí o Google, ele não sabe se houve venda ou não. Você até consegue identificar a venda acessando as plataformas que você garimpou, escolheu o produto, está com campanhas ativas, olhando o painel das plataformas. Ali vai mostrar, houve uma venda do produto tal, valor de comissão. Só que de nada adianta, é claro, importante você saber, só que você não consegue identificar na sua campanha exatamente de onde veio a venda, qual palavra-chave, qual país que você segmentou. Isso é importante para você saber o que realmente está te trazendo essas conversões, o que está funcionando com a estratégia que você está aplicando. E qual que é o resultado disso quando o Google ele não sabe que houve, né, uma venda? Se você aplica, por exemplo, um CPA, muitos até falam, né, e tem dúvidas. Amanda, eu apliquei um CPA na minha campanha, a campanha está completamente travada, mas por que isso? Se é uma estratégia que a gente dá liberdade para a ferramenta? Porque você não tem histórico de conversão, porque o teu algoritmo não tem um padrão de pessoas que compraram. Então é como se o algoritmo ele tivesse ali na estaca zero. Então ele está começando agora. Então é por isso que eu falo que não adianta você querer exigir de uma estratégia em CPA em vender, sendo que você está começando. O algoritmo não tem um histórico de conversão, não tem dados coletados para saber o que funciona e o que não funciona. Quem são os possíveis compradores? E aí você não consegue escalar uma campanha. Talvez você já tenha visto players, grandes players aí, né, vendendo muito um produto. Eu falo muito, 50, 100, 200 mil, um único produto. E por que eles conseguem vender em grande escala? Porque eles recebem estas conversões, histórico de conversões nas contas que eles estão anunciando. E isso vai alimentando o pixel, vai tornando a conta cada vez mais inteligente. O algoritmo vai identificando, opa, pera lá, aqui eu já estou identificando padrão das pessoas que estão comprando. Então agora eu já sei para quem eu vou entregar mais. Se o público feminino é o que mais está comprando, com idade tal, no país tal, é lá que eu vou entregar mais. Então é por isso que é importante a gente fazer essas marcações de conversões nas contas. Lembrando que as plataformas na gringa não se comunicam com o Google. Então a gente tem que investir em algo que é o que eu vou falar sobre ferramenta. O que muda quando você rastreia as conversões na conta do Google Ads, ou seja, na conta, na campanha que você está anunciando. O Google ele passa a entender quem compra, consegue encontrar um perfil parecido, que é o que eu já mencionei, e é claro, ele reduz o desperdício de quem não quer comprar, porque se ele vai identificando padrões
de compradores, ele está muito mais certeiro em te trazer cliques mais qualificados do que aqueles que são só apenas curiosos. E ele só vai tendo essa inteligência quando existe um histórico de conversão. O que afinal é o Gclead, Amanda? Eu já ouvi falar sobre isso, eu não entendi nada. O Gclead é igual ao Google Click ID, ou seja, é um clique único de quem clica no seu anúncio. É um código que o Google ele cria para cada clique que você recebe. Mas afinal, para que ele serve? Para identificar qual clique gerou a venda. E com isso, ele informa para o Google: este usuário que clicou, comprou. E aí que faz a marcação. Porém, a gente precisa, para quem anuncia na gringa, ter uma ferramenta que faz esta conexão com as plataformas na gringa com o Google Ads. Então, simplificando ainda mais este fluxo com o que eu já te expliquei logo acima, a gente tem alguns passos aqui para você entender e que eu coloquei na ordem cronológica de importância, que é aquilo que a gente tem que fazer, principalmente, é claro, quando você tem esse tipo de ferramenta. Já te adianto, você que está começando agora, Amanda, não vendi, eu nem destravei ainda, eu preciso desse tipo de ferramenta? Não necessariamente, mas começou a destravar, começou a vender, tem uma ferramenta como essa. É importante sim investir, para você saber o que está funcionando com a estratégia que você está aplicando. E isso, é claro, como eu já falei, você vai alimentando o pixel, a tua conta, com essa inteligência, com esse histórico de conversão. E qual é o primeiro passo? Então vamos lá, o usuário ele clica no seu anúncio. Segundo, o Google ele gera este Gclead, que é o que eu falei. O Gclead é um código único que o Google cria para cada clique que você recebe no anúncio. Terceiro passo, o Gclead é salvo na sua URL. Que URL, Amanda? O teu domínio. Então ele fica registrado ali no teu domínio. Quarto passo, a ferramenta que você vai fazer toda esta configuração e que você sim vai ter que investir, ou seja, você vai ter que pagar. Amanda, existe uma ferramenta gratuita no mercado? Eu desconheço. E mesmo que tivesse, talvez eu não recomendaria, porque estas ferramentas pagas, a gente tem, inclusive a que eu utilizo na minha operação, já tem vídeos aqui no canal, que é a Flow Tracking, ela é excelente, porque ela já faz todo um cálculo para você, do quanto que você está investindo, do quanto que está te retornando, o teu lucro, as campanhas que estão te trazendo conversões, inclusive você recebe as notificações no teu celular, já sobe o Gclead, ou seja, este clique, né, que é o Click ID na tua conta automaticamente, tá bom? Então sim, você vai precisar de uma ferramenta que faz essa intermediação. Quinto passo, o usuário ele compra, então ele clica, é gerado o Gclead, ele comprando. O sexto passo, a plataforma de afiliado, que você faz essas configurações entre as plataformas na gringa, junto com o Google, informa, ou seja, envia o postback. Amanda, o que é o postback? Todas as ferramentas que você, independente delas, qual for, existe as instalações e as configurações que a gente precisa fazer. E cada ferramenta dessa, existe, é claro, uma área de membros que vai te ensinar a fazer estas configurações. Inclusive a Flow Tracking, que é o que eu vou mostrar, tem área de membros com videoaulas ensinando, mostrando todo o passo a passo. É muito simples, com poucos cliques você já faz a instalação dos postback que tem que fazer nas plataformas. O postback é o que a ferramenta que você for adquirir vai pedir para você colocar um código dentro das plataformas da gringa e instalar este postback, configurar. Qual que é o sétimo passo? A venda, então, é enviada para o Google. Por quê? Porque você fez estas configurações do postback e instalou as contas do Google que você está anunciando dentro da ferramenta de traqueamento. Então, existe toda uma configuração que você tem que fazer. E é claro, dependendo da ferramenta que você comprou, que você está usando, cada uma delas tem uma forma e uma configuração diferente. Inclusive, eu já trabalhei desde o meu início com várias ferramentas de traqueamento. Algumas eram muito parecidas e outras eram bem diferentes, tá? Mas existe área de membros para cada uma delas. Mas falando sobre a ordem cronológica para você fazer estas configurações, existe todo este passo a passo que eu vou falar de forma resumida aqui. Por mais que eu não esteja te mostrando na prática, até porque já tem vídeos que eu falo sobre a Flow Tracking e mostro as configurações, como que eu configuro as contas, o pixel, tudo certinho, então já tem isso na prática, eu vou falar aqui para você ter todo este entendimento. Primeiro passo
Primeiro, é claro, você ter uma ferramenta de rastreamento, ou seja, de traqueamento. Segundo, você precisa conectar as contas do Google Ads. Que contas? As contas que você está com campanhas ativas. Então, se você está com campanhas ativas, você precisa configurar na ferramenta de traqueamento, porque a ferramenta de traqueamento precisa saber quais as contas que estão com campanhas e que estão gerando estes cliques. Tá certo? Isso é muito importante. Terceiro passo, você vai instalar o Postback, que foi o que eu falei. Postback é uma notificação automática que avisa a ferramenta, presta atenção, que avisa a ferramenta quando uma venda acontece. Que ferramenta? Ferramenta de traqueamento. Por isso que a gente faz a instalação do Postback. Postback está na ferramenta que você adquiriu, você vai instalar nas plataformas na gringa e o Postback é enviado para a ferramenta de traqueamento e a ferramenta de traqueamento vai informar a tua conta do Google Ads. Como que ela consegue informar a conta do Google Ads? Porque na ferramenta de traqueamento, você vai conectar as suas contas do Google Ads nela, tá certo? Agora, o quarto passo, subir as vendas para o Google Ads. Então, houve o clique, recebeu o Gclead, ou seja, a ferramenta de traqueamento, e a ferramenta vai enviar para a tua conta do Google Ads e vai subir automaticamente. Você, inclusive, consegue configurar para subir automaticamente ou você subir o Gclead manualmente. Tá bom? Então tem as duas formas. Quinto passo, ter a ferramenta de traqueamento. Então eu coloquei quinto passo porque, é claro, não tem como falar, mas é basicamente isso. Não tem como você fugir disso. Por isso que eu repeti aqui. Mas é importante você saber que isso é muito simples. Não tem. Ah, Amanda, mas eu achei muito difícil. Tem toda a ferramenta, qualquer uma que você for adquirir, vai ter a área de membros. Mas eu te mostrando aqui na prática, dentro de uma conta do Google Ads, olha só. Para este produto daqui, eu só consegui identificar de onde veio a venda, qual palavra-chave, qual o país que eu segmentei, porque nesta conta daqui eu instalei, fiz estas configurações que eu já te falei na ferramenta de traqueamento. Então é por isso que aqui nesta coluna de conversões marcou 3 conversões. Então, só marcou estas conversões porque eu tenho esta ferramenta de traqueamento que foi enviado aqui para a conta, que recebeu o Gclead, que foi o clique que houve a venda e informou a conta do Google Ads. Eu consigo, inclusive, ver o valor da conversão, 2.280. Se eu vir aqui, por exemplo, olha, em locais, eu consigo também identificar qual foi o país que saiu a venda. Então, vamos dar uma olhada, vamos ver se, Estados Unidos foi onde eu tive as 3 conversões. E com isso, eu consigo saber exatamente quais são os países que está funcionando, que está me trazendo conversões. Agora, qual foi a palavra-chave que converteu? Então, eu venho em palavras-chave e aqui eu não vou conseguir ver, talvez, vamos ver, ativadas, vamos ver aqui as pausadas para ver se a gente consegue identificar. Não, é que essa conta daqui, gente, já faz muito tempo que eu subi este produto. Vamos ver aqui, que deixa eu vir aqui, pausadas. Aqui, ó. Prime Biome, que é o produto que eu subi. Vamos dar uma olhada aqui, ó, Prime Biome, que foi uma única palavra-chave que eu configurei. Foi daqui que veio a venda. Se eu selecionar e vir aqui em termos de pesquisa, eu consigo ver qual foi o termo que me trouxe esta conversão. Vamos dar uma olhada aqui. Às vezes aparece, às vezes não aparece, tá? Pode acontecer. E isso não é problema da ferramenta, mas sim do Google Ads. Deixa eu ver se ele mostra aqui, ó. Ele não tá mostrando, mas tá tudo bem. O importante é que fez a marcação aqui na minha conta, ou seja, eu alimentei o pixel com estas vendas e isso eu vou tornando a minha conta, e campanha também mais inteligente, a ponto dele começar a identificar quem está comprando e me trazer mais cliques qualificados de pessoas querendo comprar, tá bom? Então, é assim que a gente faz a marcação e a gente consegue identificar de onde vieram as vendas. Qual que é a ferramenta que eu utilizo? Esta daqui, a Flow Tracking. Inclusive, eu vou pedir para o meu editor borrar aqui, porque aqui tem os produtos que eu estou vendendo, né? Então, com o valor da comissão aqui a gente consegue ver 886, ou seja, aqui são os valores. Eu não coloquei aqui em filtros, tá? Mas é uma ferramenta que eu, inclusive, já mostrei. Tem vídeos aqui no canal que eu mostro como instalar. Então, usando o track, os postback. Lembra que eu falei os postback? A gente consegue instalar aqui também. E tem, é claro, a área de membros que mostra como configurar esse tipo de ferramenta. Mas, Amanda, eu não trabalho com a Flow Tracking, eu trabalho com outra ferramenta. Aí
você tem que ver com a ferramenta que você trabalha. Cada ferramenta trabalha, tem um mecanismo diferente, mas o objetivo de todas elas é o quê? É marcar estas vendas na tua conta do Google Ads. É simples, não tem segredo, tá? Então, é claro, vai ficar uma recomendação da Flow Tracking, porque é a que eu uso na minha operação, é que eu gosto muito, inclusive aqui ele marca o total das vendas, a receita total, o teu lucro, se você tá no positivo, se você está no negativo, ou seja, ele já faz todo um cálculo para você. Cara, é demais, é sensacional. Aproveita não só, claro, a Flow Tracking, caso você ainda não tenha nenhuma outra ferramenta, vai ficar a minha recomendação. Mais importante é, independente da ferramenta, é necessário ao longo do teu processo ter este tipo de ferramenta. Vai te ajudar sim a você ter vendas com mais constância a longo prazo. Agora, não é a ferramenta que define você vender. Tem muitas pessoas que confundem. Ah, mas eu só vou conseguir vender se eu ter esse tipo de ferramenta. Não, não é. A ferramenta auxilia a você identificar primeiro o que está funcionando, a otimizar a sua campanha, de você saber o que realmente está te trazendo estas conversões, para que você consiga ajustar e conseguir vender ainda mais e alimentar o teu pixel, fazendo com que ele fique mais inteligente, porque ele vai identificando um padrão dessas pessoas que estão comprando, tá bom? Então, olha só, eu espero que você tenha curtido este vídeo. Foi um vídeo aqui bem rápido, acredito, não sei quanto tempo já está aqui neste conteúdo, mas eu precisava trazer para te explicar sobre o que para muitos é difícil, mas eu te garanto que é mais simples do que você imagina. Independente da ferramenta, boa parte dessas ferramentas tem área de membros com videoaulas, é só você assistir, colocar em prática, é muito simples e você vai ver que com poucos cliques você já consegue fazer todas estas configurações, tá certo? Então peço aqui o teu like, se inscreva no canal, vou compartilhar o link desta ferramenta aqui embaixo, com o meu cupom de desconto, é claro, se você decidir comprar, uma excelente ferramenta e que vai sim ficar a minha recomendação aí pra você. Espero que você tenha compreendido este conteúdo, muito obrigada por você que assistiu este vídeo até o final e agora eu te vejo no próximo vídeo.